Olá, boa noite, senhoras e senhores. Hoje o tema é cansaço. As pessoas têm falado bastante a respeito disso. Pelo menos uma vez por dia a gente ouve ou fala que alguma pessoa está cansada, ou a gente fala que está cansado. Então nós escolhemos esse tema. Foi até puxado um pouco pelo livro, né, do filósofo coreano Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço. A gente tomou contato com outras coisas ao longo da semana e das semanas, na verdade, e algumas críticas, críticas positivas e negativas, tal. E, bom, a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Ai, tá cansado, Márcio? Tô cansado! Tô cansado! Até meu notebook tá cansado aqui. Eu tentei abrir a música aqui, ele não abriu até agora. Até ele tá cansado. Eu acho que esse é um dos temas talvez mais relevantes aí do Confissões de Adulto que a gente se meteu a falar até agora, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não conheço nenhum adulto que não esteja cansado. Não é? Olha, eu acho que até Cansaço, até as crianças, viu? Crianças e sim. adolescentes. Não, também. Só que elas acabam sendo um cansaço a mais também para o adulto, visto que você tem que, né? Por exemplo, nessa. A gente vai falar isso melhor, mas em home office, a aula em home office, os pais tiveram muito trabalho para fazer de escola também, né? Opa! Muito trabalho, muita tarefa. É. Hoje eu atendi uma senhora que comentou, né? Ela tem uma filha de 8 anos, ela comentou: a gente está fora da escola há 30 anos já, a gente já não lembra de mais nada, né? É, Não precisava nem ser 30 anos, podia ser um ano já, já não ia lembrar, né? é, da mesma Aliás, forma, eu acho que pode falar. professores não esquecem as coisas porque eles têm que falar todo ano, senão eles esqueciam também. Não é Com não? certeza, com certeza. Não, e assim, a dinâmica escolar mudou muito da nossa época. É, eu Muda tenho demais. percebido Nossa, mesmo. hoje, exatamente hoje, eu estava falando sobre a sociedade do cansaço, sobre Bauman, estava falando sobre Foucault. Cara, a gente não aprendeu isso na escola. Não, não mesmo, de jeito nenhum. Ixi, Então, e aí eu falo para eles, não adianta vocês quererem exigir dos pais de vocês compreensão, cara. Não é, não vai rolar, é um choque. Aliás, né, é um choque de gerações, de formas de pensar também, que os pais às vezes acabam exigindo dos filhos coisas que eram exigidas deles. E hoje não é mais relevante. eu acho desnecessário você falar isso agora, porque pode ser que eu me sinta culpado. Não acho. Ih, Não vejo que isso seja relevante para o nosso assunto hoje. alguém andou fazendo reunião de pais. Ainda não, ainda não. Vai ser agora, amanhã, sábado. Vai ser sábado. Algumas críticas, né, a respeito do livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, com... Exemplo. Exato. O meu não dá para mostrar porque tá digital. Aí, né, tem até aquele meme. A vida me obriga a beber, a vida me obriga a usar entorpecentes no que eu use. Só os Hum, legalizados. Que, hum. aliás, é um dos problemas, né? Essa é uma coisa que aconteceu durante a pandemia agora, o aumento da compra e do consumo de álcool, por exemplo, né? Já no começo, já nos primeiros meses já falaram, né? Pessoal em casa, tal, e mandando ver. Não tenho nada, não é nada científico que eu tô falando. Mas eu acho que, assim, quando eu realmente quero descansar, duas coisas são importantes. Não ter nenhum prazo de entrega e eu não ter que pensar em nada. Nada, nada, nada sério. Entendeu? Não me venham com notícias que eu não quero saber. Eu quero só assistir um
filme de ficção científica de preferência, por quê? Porque, oi, Ana. Oi, Ju. Juliette. Aliás, ela mesma estava conversando com a gente hoje na sala. Então, assim, eu só quero, eu não quero pensar em nada, eu não quero me aprofundar em nada, eu só quero uma coisa de ficção científica de preferência que não existe. Para eu ficar pensando naquilo e olhe lá. Uhum, uhum. Entende? Porque a gente está cansado, não é só fisicamente. Tem gente que gosta de sofrer, né? Não sei, eu acho que cada um tem o seu masoquismo predileto, né? A Ana é de ver ou ouvir as lives aqui, porque são todas desmotivacionais, são todas de quebras de ilusão, são todas para entristecer, eu acho. Eu Na acho uma verdade, é só besteira. realidade. É só realidade. A É, realidadezinha linda fazer o quê? não, uma realidade é chata, a realidade, né? Niilista, que pode ser, que para quem é niilista talvez curta mesmo, verdade, né? Niilista, cínico. Bom, ó, já deu 13 minutos aí de enrolação, eu acho que tá na hora, né? De começar, já esquentamos e tal. Eu queria começar, Karen, mais uma vez, sabe o que eu tava pensando? Que eu acho que eu tenho um recalque, eu acho que eu tenho uma espécie de ressentimento em relação à história, porque volta e meia eu quero fazer papel de professor de história e falando coisa de história na sua frente, entendeu? E Faça, meu bem. é recalque, só pode ser recalque. Não que E nada. daí assim, mas daí você me ajuda com as datas, tá? Ah, mas aí tem uma coisa, história não tem data, please. Não tem. Eu entendi, vai. Tá. Não me obriga a falar datas, essa é a questão. Vamos lá, a questão é o cansaço, e é inevitável a gente se basear um pouquinho nessa questão que vem sendo falada tanto da sociedade do cansaço, mas eu acho que é legal a gente fazer um panorama da pré-história, vamos falar assim. Eu acho que 4 horas de live dá. Da pré-história até os tempos atuais, assim. A gente estava vendo, né, o Homo sapiens surgiu aí, tem minha colinha aqui de 50 mil a 200 mil Entre anos, mais ou menos. 200, entre 200, vai, nesse meio entre 200 mil para baixo, né? Porque, assim, ele surge, mas ele vai se desenvolvendo também, né? Mas me parece que consciência mesmo é 50 mil, não é? O Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, né? Será? É o que dizem. Então, é, 40 mil, 10 mil, a recente descoberta de outra subespécie, uns 10 mil, mas que seja, vai. Uns 40 mil, 10 mil, que a gente tem uma consciência muito, um aparelho cerebral muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Aliás, só um adendo, eu estava pensando nisso, eu acho que é um gancho para a gente falar sobre um outro tema como competição, por exemplo. Vamos pensar, para que tenha, para que a espécie Homo sapiens tenha ganho, né, das outras na competição, elas têm que ter brigado desde. Porque assim, porque eu pensei, olha, quando a gente vai tomar banho, a gente pensa cada coisa, né? Você imaginou que legal? Você já imaginou que legal se duas espécies tivessem sobressaído? Por exemplo, uma que mantivesse, por exemplo, a habilidade que os macacos têm de pegar as coisas com os membros inferiores, por exemplo, que os macacos conseguem, né? Eles empuleram, tal, eles pegam com o pé, digamos assim. Só que legal. A gente ia trabalhar de busão e a galera ia trabalhar empoleirando, né? Um exemplo. Talvez a gente tivesse conservado mais as árvores, né? Por exemplo, né? Só que isso não aconteceu por quê? Porque uma espécie se sobressaiu da outra, possivelmente com guerras em que a mais inteligente, digamos assim, liquidou as outras em função de uma escassez de recurso, né? Só que Exato.
Para no isso, desenvolvimento de determinadas técnicas, né, Márcio? sim, o fogo, a pedra lascada, né? Essas coisas. A arma, assim, né? Descobrir que É, dá para matar. né? Que você derruba o bicho, a outra pessoa e ela não levanta mais. De repente dá até para comer, né? Eu digo Ó, comer, né? Ah, ela chama você de brisado. é só água, fia. É só água. Aliás, ó, da vaquinha, ó, do Todd, ó, fazer propaganda aqui. E daí o que que acontece? Mas daí o Homo sapiens lá, com a cabecinha já mais ou menos igual a nossa, ele até que tinha muita preocupação. Ele tinha que estar lá, talvez na caverna ou na savana, ele tinha que estar alerta, entendeu? Então ele estava prestando atenção na prole, estava prestando atenção se chegava um animal ou não, como é que estava o tempo, tal. Então, ok, ele tinha muita coisa ali para prestar atenção. E isso acho que fez evoluir bastante o cérebro dele e tal, ok. Daí depois passa bastante tempo e a gente tem lá a capacidade de criar clãs, comunidades. Daí, me corrija se eu estiver errado, eles conseguem começar, eles param de ser nômades e começar a criar clãs, comunidades, depois vem a capacidade de cultivar, vem a agricultura, a agropecuária, vem a Um pouquinho manufatura de antes. objetos. É Hum, um pouquinho antes, assim. Quando você falou, enfim, a, ele se desenvolve, né? Os antropólogos, sei lá, para a história, principalmente a gente estuda que eles são capazes. É uma coisa interessante, porque uma coisa que os animais não fazem, tá? É desenvolver técnicas diferentes, se baseando no espaço que eles têm. uhum, uhum, Os animais agem por instinto, tá, Júlia? Por instinto. Então, assim, o esquilo faz o mesmo, ele faz a mesma técnica que ele fazia, né? E ele faz. E o homem não. O homem, ele tem a questão da consciência e também da criatividade de criar e recriar. É por isso que nós fazemos cultura. Quando os homens eles passam a criar técnicas, alguns criam técnicas e outros não. Até porque quem está num lugar onde tem mais diversidade de alimento acaba fazendo, não precisando tanto de técnica, ele vai fazer outra uhum. técnica, enfim. A escassez de comida, ela acaba levando esses grupos humanos a se, né, a pegar a comida. Isso acontece no mundo animal também, tá? Olha a Uhum. hiena, por exemplo. Claro, eu não estou fazendo uma comparação animal, mas isso existe, certo? E aí o que, que acontece? Uma vez que ele é coletor, uma vez que ele é caçador, e uma vez que ele desenvolve determinadas técnicas e ele passa a prestar atenção, isso requer uma forma de parar e observar, sacou? Ele teve que parar e observar como que acontece com a semente. E aí é a agricultura, né? Quando ele começa a se reunir mais em grupo, é a agricultura que permite que ele se torne sedentário, porque ele vai plantar e ele vai ter que esperar aquilo crescer. Aí o que, que acontece? Essa parada para perceber, entende? Como se desenvolve a sementinha e tal, é que com o tempo acaba dando a ele a possibilidade de se ser sedentário. E ao ser sedentário, ele vai desenvolver técnicas para uma vida sedentária. Entendeu? Então, assim, o medo do animal, ele é substituído pela segurança de criar por exemplo, um muro para proteger você. Entendeu? Uhum. Entre outras questões. Só que olha só que belezinha. Eu preciso te falar que a agricultura, ela é feminina, né? Foram as mulheres que têm essa coisa é, da, da agricultura. Por quê? Porque os homens ainda saíam para caçar, Para caçar. saíam em Uhum. seus bandos. E as mulheres, como ficavam,
olha só que interessante. A mulher, além de cuidar da cria, Hum, ela cuidava do alimento e da observação da planta, da plantação ali, sacou? E ainda tinha que se defender dos animais e de outros que poderiam ir ali e fazer um uhum, escarcéu, roubar comida, roubar aquele que está pronto já, né? E roubar até as mulheres, cria, enfim, o couro. uhum. Então, as mulheres, essa percepção de observação. Nesse sentido, a mulher acabou fazendo aí, colaborando bastante com a agricultura. Já os homens têm uma percepção, eu estou sendo bem darwinista, tá? Bem darwinista. Os homens, eles têm outras É, capacidades de observar eu tô outras coisas. esperando, eu tô esperando você me dizer onde é que entra Adão e Eva aí. Até agora você não falou, eu tô ficando chateado com isso. Então, Adão e Eva é uma metáfora disso, né? Uma metáfora abraâmica, mas enfim, não Hum. rolou Adão e Eva, gente. Não rolou. Ai, que triste. Não era. Acho uma Mas história tão enfim. bonita. Mas ela é bonita, né? Inclusive a gente, né, totalmente culpada nessa história. Não, né? Hum. E mas nessa história quem ficou com a vingança divina do cansaço foi vocês, né? Porque vocês que eram para trabalhar para caramba pelo suor do rosto do corpo de vocês, vocês iam trazer o sustento para casa. É mesmo, né? Você deve saber de cor a passagem, né? Olha só, eu não tinha pensado, me deu um insight agora. A culpa do cansaço é da Eva. É da Eva. Pensa bem. Deus avisou, Deus avisou. Você vai estar aí no Jardim do Éden, de boa, você vai ter tudo, não vai, você vai levantar a mão, vai pegar a fruta, pá, beleza, né? Só que se vocês comerem do fruto proibido, daí eu não lembro exatamente a passagem, mas em resumo, vocês vão ter que se virar, vão ter que trabalhar, nada mais vai ser dado de mão beijada. Então, o cansaço já vem desde lá. É, meu bem, né? São três consequências, né? O cansaço, a dor do parto, né? E a sogra. Que até hoje não me explicaram, gente, porque você tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Os dois não tiveram, né? Avós, mas eles também não tiveram sogro e sogra. Mas daí, como é que continuou depois? Né? É, não sei. Na verdade, é entre eles mesmos, né? Mas assim, é uma coisa que a gente pula no Gênesis, porque melhor não falar sobre isso, né? Deus proverá. Que absurdo. Enfim, Pois é. voltando, né? Você fica desviando do assunto, Karen. Eu não gosto Eu não, tá disso. bom. Ai, Voltando. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou também dessa coisa da competição. A competição, ela existe você agora é o psicólogo, você vai explicar. Existe a competição com o outro, existe uma competição com a natureza. Na natureza existem competições naturais, sim, correto? claro. Tem a cadeia E você, alimentar lá também. exatamente, sobrevive o mais forte, o que se adapta melhor, Uhum. não é? E o que corre mais atrás. E uma das coisas que a gente não para pensar é que o desenvolvimento do cérebro humano ele vai se desenvolvendo várias capacidades. E, por exemplo, o estímulo que às vezes o perigo traz para aquela tribo acontece diferente, né? Ele vai estimulado mais. Eu vi uma vez uma tese muito interessante, que os meus alunos também sempre perguntam, né? Eu falo, gente, dá para ter 1,80 m, 1,90 m numa pradaria, mas não dá para ter isso no meio da selva, né? No meio da Mata Atlântica, não dá para você ter 1,80 m, né? Então, assim, o local, ele coloca essa forçação de barra para você criar técnicas, né? E o homem, o humano, ele criou essas técnicas e a gente está aqui, prisioneiro ou não delas, né?
O Edmilson lembrou aqui que depois teve o repovoamento de Noé com a digníssima esposa dele também. Eu tinha esquecido disso. Morreu todo mundo, lembra? Né? Só sobrou bicho e Noé e a família dele. Não tinha lembrado disso, é Alguns verdade. casais. É, Mas você falou dos grupos. Os grupos humanos, quando eles começam a se formar em tribos, é muito interessante, porque a tribo é para ajudar a se proteger. Mas é uhum. dentro da tribo que algumas pessoas, né? Assim, bom, eu fico aqui, você trabalha. Se for mais Assim, fácil com você. eles pensaram em um tipo de cooperação, mas a cooperação entre eles ali. E daí depois, em função dos mais fortes e tal, bem mais lá na frente, depois, Os mais quem inteligentes. conquistou as terras primeiro surgiram bem mais depois os feudos, né? Mas Não, daí, sim. nesse Antes período que a disso, gente tá falando ali, quando os seres humanos conseguiram criar grupos e parar com o esquema nômade, a coisa foi ficando mais ou menos mais tranquilas em termos de rotina, né? Não que era fácil, porque vamos lembrar que nesse meio tempo teve também os grupos que escravizavam outros, né? então, aí é que tá, né? Você tem uma divisão do trabalho que é mais ou menos também de status, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje com o cansaço. Tecnicamente, foram escolhidos quem se cansa e quem goza, né? Do Uhum, deleite, o deleite. Então, você tem uma, uma classe especial, um grupo social, um grupo da sociedade especial que se deleita, e você tem um grupo especial destinado a sustentar, a trabalhar. uhum. E aparentemente, 7.000, 10.000 anos depois, eu caí no grupo que tem que trabalhar. É, Eu não tenho, eu não caí no deleite. Eu não sou uma é, influencer. por enquanto. É que não fomos descobertos ainda, É, quem sabe, né? né? Mas e aí? Aí a gente chega no E feudo. daí depois, do feudo, beleza, relativamente tranquilo, tal, não que era fácil, vamos pensar, Sim, em termos cerebrais era relativamente tranquilo. porém, tem uma coisa muito importante do feudo, essa questão do trabalho. No feudo, o que se sobrepõe é a igreja. E, cara, desculpa, para a igreja, trabalho é coisa, não é coisa de nobre, não é coisa de gente digna. O trabalho é uma forma de você, cara, é tipo assim, sabe? Nobre e o servo. O nobre, ele já está meio caminho andado. Ele foi escolhido, tá ali, é ele que pensa, é ele que protege, certo? E você, servo, você foi escolhido nessa sistemática para trabalhar. Por quê? Hum, Porque o trabalho, ele não o trabalho, ele ainda não é visto como dignificador das pessoas, sabe? O trabalho ainda é uma coisa grosseira, é uma coisa. Usar a sua força física é uma coisa grosseira. Isso foi herdado dos gregos, né? Dos filósofos gregos que já diziam o seguinte: olha, trabalhar tira você dessa coisa humana que é essa capacidade que a gente tem, por exemplo, do deleite, de contemplação, de reflexão, de isso. pensar. Então, alguém vai ter que ficar com o trabalho sujo, com o trabalho horrível, com o labor, né? Uhum. E aí, para nos sustentar. Então, isso vai passando, e a gente vê bastante na Idade Média, essa questão aí. Tanto que tem a escravidão, né? Quem que é o digno de ser escravo? Quem deve e quem foi Hum, capturado de uma guerra. hum.
E além disso, as coisas eram ordenadas conforme as leis da natureza também. Então, por exemplo, à noite não dá para fazer naquela época, não dá para fazer determinadas coisas. Você planta uma Inverno. coisa, você vai ter que esperar. Inverno, em determinadas regiões do mundo, não tinha como fazer muita coisa, então você tinha que estocar. Você vai, por exemplo, sei lá, fazer uma espada naquela época, você forjava o metal e ficava lá batendo, batendo, tal. Tudo demorava mais e nesse meio tempo, às vezes você tinha tempo de, como você disse, de contemplar e de ver as coisas se transformando em um tempo muito maior. Daí vem o quê? A indústria, vem a Revolução Industrial, Sim. né? Que daí E aí, que é dentro daquilo que você falou, é uma adaptação. São técnicas que foram sendo descobertas e criadas para, teoricamente, otimizar os processos. Além do que, é, houve um crescimento muito grande de pessoas, e daí aquele método anterior de manufatura, manual, não dava conta de fazer comida, de fazer utensílios para todo mundo que precisava, né? É, sim. tanto é que daí, se você for pensar, essas coisas que são feitas à mão, elas começam daí ter um valor diferente, né? Você quer um vaso, você vai lá e compra um vaso de plástico no E99. Agora, se você compra um vaso feito à mão de barro, ele Vai vai ficar. cus- custar muito mais. Por quê? Porque você também oferece, quem fez vai oferecer muito mais tempo de vida ali na confecção daquele vaso ali também, Porque tempo é dinheiro. Tempo é né? valioso, né? E daí a gente chega na Revolução Industrial, mas ainda a pessoa que vai exercer determinada função dentro da indústria, dentro da linha de produção, ela faz quase que uma coisa só. Ninguém esquece aquela cena de tempos modernos do Chaplin, que ele está lá só, Apertando parafuso. né? Exatamente a mesma coisa. Daí a linha de produção às vezes é mais rápida do que ele, daí ele corre atrás para mostrar aquilo, né? O quanto que a Revolução Industrial exigiu das pessoas uma certa, uma certa técnica ali que era cada vez mais aprimorada. Você pega lá Henry Ford, por exemplo, que faz o cronômetro da ação das pessoas, e daí faz todo um esquema de movimentos. Haviam Do manuais Fordismo. do Fordismo, isso. Então, É. que daí, Uma coisa. mas de novo é uma coisa que é uma tarefa, não é multitarefa, né? A pessoa Exatamente. faz uma coisa só. O trabalho artesanal, vamos colocar assim, e mesmo o trabalho no feudo, no campo, geralmente a família ou todo mundo que estava ali sabia fazer tudo. Todo mundo sabia fazer tudo, certo? E é uma sociedade cujas relações de trabalho, todo mundo faz igual, né? Muito mecânica, ninguém não sai muito da tradição, não sai muito daquilo. A Revolução Industrial, ela é revolucionária, em primeiro lugar, porque ela tira o trabalho, o todo conhecimento do trabalho que o ser humano ali tinha, que aquele indivíduo, que aquele sujeito tinha, e colocou ele numa única parte do produto, entende? Ele não sabe, ele não vê todo o processo. Ele está ali, que é o Charlie Chaplin ali, né? Batendo. O que ele estava fazendo, afinal de contas? O que ele estava produzindo? Nem sei, não lembro. Quem sabe? Acho Agora, que nem aparece na cena, acho que nem aparece. quantos trabalhadores não fazem ideia do que estão produzindo, não veem o produto inteiro, Uhum, né? uhum. Se você trabalha numa Você fábrica. tá, você tá com uma conversinha muito marxista, hein? Da Não, o marxista que é alienação. você. Da O marxista que é alienação você. do trabalho. Olha, olha, hein? Ai, ai, ai. Ó, a sua vermelha. Você sabe muito bem quem é o comunista aqui, né, Márcio?
Você sabe? Não, não sei não. Não. Então, mas é a realidade. Fazer o quê? A sociedade, o trabalho ele foi dividido, a divisão social do trabalho, né? E, obviamente, as relações de trabalho mudaram, tanto entre você, o trabalho em si, o que, que você está fazendo ali nas horas de trabalho, como a relação sua com a própria vida, com a sua própria vida e o seu corpo. A gente vai ao banheiro quando é permitido. A gente segura a fome, a gente segura o sono, a gente segura o trabalho, o nosso corpo se rende literalmente ao tempo do trabalho. É por isso que também a Revolução Industrial ela traz esse impacto na vida das pessoas, porque a própria relação com o tempo se modificou com a Revolução Industrial. E é você que tem que se adaptar. Uhum. Entende? A gente teve que se adaptar. A gente não, aquelas pessoas tiveram que se adaptar a um sistema, meu, terrível de trabalho, né? Terrível de trabalho, desumano. Ela deixa de ser. O importante é o final da máquina, o que saiu completo e quantas pessoas consomem. Interessante que, dependendo do produto que você produz, você não tem condições de comprar. Quem Sim. trabalha numa fábrica, por exemplo, quem entrega o iPhone para você, ali na loja que você comprou, de repente, com certeza não compra o iPhone. Não, eu não Entende? comprei nada, filha. Eu não comprei. Eu também Aliás, não. diga de passagem, esse iPhone 13 que foi lançado essa semana no Brasil é o mais caro do mundo. É uma palhaçada status, né? Tem muita coisa envolvida aí. Mas, olha só para você ver, Márcio, que interessante, você fica o dia inteiro fazendo uma coisa que você não sabe o que, que é. Você não tem condição de comprar. Porém, você também produz aquilo que você consome para você. Só que passa, você produz e depois você compra. Então, você produz Uhum, o negócio e aí você ainda proporciona o lucro uhum, sim. para o dono das máquinas. Sim, hoje eu estou marxista para caramba, vai, confesso. São confissões mesmo. Mas Um assim, lugar que eu mesmo posso assim, ser. mas mesmo assim, vamos pegar, por exemplo, a tarefa do trabalho lá na Revolução Industrial, ela ainda era bastante metódica e quase que única, né? Você pega, por Sim, exemplo, a linha de produção, as minas de carvão, você, em termos de uso cerebral, ok, você tinha que estar atento a um monte de coisa, mas era uma tarefa muito repetitiva e quase que sempre única, né? sim. Não É, necessitava de uma complexidade de conhecimentos técnicos sim. para elaborar ali para elaborar e para executar aquele trabalho. E daí o que, que vai acontecendo? A gente vai começando a ter equipamentos cada vez mais elaborados, começa o surgimento da robótica, vem o surgimento da internet. Junto com isso, maior elaboração ainda da robótica e essas tarefas repetitivas feitas pelos seres humanos não vão sendo mais necessárias que sejam feitas por seres humanos, mesmo porque os robôs fazem isso muito melhor e muito mais rápido, né? E o, e o, e o robô não recebe 13º, não reclama de cansaço, não tem dor de cabeça e melhor, não tem licença maternidade. Só tem parada para manutenção e olha lá ainda, né? E, e daí, aquelas tarefas repetitivas não vão sendo mais necessárias. O... E daí, o profissional que vai trabalhar em uma indústria, ele tem que saber fazer mais coisas. Ele vai sendo mais exigido para realizar alguma coisa. Boa, Raoni, boa boa noite. noite, Rony. Boa noite, Fer, Fernanda. Fernanda Dias.
Daí, assim, daí eu quero até comentar que nós dois, mas eu acho que eu fiquei mais próximo desse processo por dois motivos, assim. Porque eu fiz informática e fiz psicologia. O que que isso quer dizer? Eu fazia o técnico em informática quando a internet começou a aparecer. Claro que você aprendeu MS-DOS, né? A- Aprendi, usei o DOS, E usei. aquele negócio, né, assim, chamado quadradão bem grande, né? Aquele disquete. Sim, o de um e-mail, sim, cheguei a usar. Aquele disquetão mole lá, cheguei a usar, sim. O DOS, cheguei a usar o DOS Era antes bem. dos. Eu acho que eu cheguei a usar o DOS antes do 5.0 até, mas o que durou mais tempo foi o 5.0. Beleza. Então, mas por que que eu quero falar isso? Por causa dos processadores. Os primeiros processadores, COBOL. Eu não cheguei a programar COBOL, não, Edmilson. Eu não cheguei a mexer com banco de dados, não. Mas tinha uma galera que mexia com COBOL. Os primeiros processadores, eles não eram multitarefa. Eles executavam as coisas em forma de fila. Então, vinha uma função e saía, vinha uma, saía, né? Até uma hora que começaram a criar os processadores realmente multitarefa, com mais de um processador, com mais de um núcleo, mais de um processador dentro de um chip só. E daí foi sendo falado muito dessa questão de multitarefa. Teve uma época lá nos anos, meio dos anos 90, mais ou menos, essa palavra multitarefa foi muito usada, né? Porque daí, como os processadores começaram a ficar mais rápidos, inclusive, começou a haver aquelas comparações do processador, do computador e com o cérebro. Então você pega, por exemplo, lá aquele jogo de xadrez, né? Tinha um computador fodão lá da IBM, tinha toda uma questão de marketing ali para jogar xadrez. Então, tal computador consegue fazer milhões de operações por segundo, e o cérebro humano. Começaram a ter isso. E as pessoas começaram a falar assim: eu também sou multitarefa, eu faço várias coisas, tal, né? As pessoas começaram a falar isso. E isso foi Mesmo, sendo. Pode falar. mesmo, mesmo porque havia, em termos de mercado, você não pode se demonstrar, não pode demonstrar que você é tão inútil a ponto de ser trocado pela máquina. Você tem o seu papel ali, né? Você tem que fazer, você tem que. É uma coisa também que o ambiente de trabalho e corporativo, principalmente mais assim que usa a criatividade, fala, né? Precisa ser insubstituível. É. E o computador ofereceu para as pessoas também a possibilidade de fazer mais de uma coisa. Então, quando era a época, por exemplo, da máquina de escrever, você fazia uma coisa só com a máquina de escrever, você só escrevia. Agora, com o computador, não. Então, as pessoas foram sendo exigidas de fazer uma coisa só. E executar uma coisa só foi sendo vista dentro da empresa como algo ruim, como algo, um valor, como você disse, um valor muito pequeno no mercado de trabalho, né? Então, as pessoas foram querendo ser também multitarefas, multitask. E daí chega, né? Chega a internet. Outra coisa também que tem a ver. Eu fiz, quando a gente faz psicologia, a gente tem que fazer um estágio em psicologia organizacional também. E eu e minha parceira, a gente fez um trabalho grande, assim. A gente leu muita coisa ligada à gestão de pessoas, tal. Assim. A gente fez um trabalho bem grande. E além disso, eu fiz estágio na Embraer, uma empresa grande. A gente, estagiário, foi contratado para fazer, claro, um serviço meio que repetitivo, assim, digamos. Mas eu trabalhei lá na época que eles estavam fazendo, eles estavam refazendo análise de cargo. Então, é assim, cada cargo dentro de uma empresa grande tem uma descrição de cargo. Então, por exemplo, professora de história.
Então tem lá o perfil mínimo, ou seja, curso superior em história, tal, e tem as funções da professora de história. Essas funções, inclusive, podem ser separadas por graus. Então tem a professora júnior, a professora do meio lá, que eu não lembro, e a professora sênior, por exemplo. Daí cada uma é standard e sênior, por exemplo. É, daí você diz lá, a Júnior vai dar aula para turmas menores, tal, iniciais e por aí vai. E além disso, tinha as competências, as habilidades emocionais também, né? Então, aquela palavra, proativo, atento, Você não pode dar piti, né? Você tem que é, ser controlado. Ah, uma coisa que acontece muito nesse período, eu não sei se é realmente período, mas é a tal da inteligência emocional. sim, já tinha, né? Competências e É, habilidades emocionais. sim, cresceu bastante com aquele livro do Daniel Goleman lá, né, de inteligência emocional. Eu também li nessa época, e tal. É, então, o que que acontece? O que que a gente fazia? A gente entrevistava um chefe, um gerente ou um profissional mais velho daquela função. Ele dizia mais ou menos como é que tinha que ser e a gente tinha que escrever com as palavras meio que padrões lá, aquela descrição de cargo, né? Então, eu peguei essa época também em que se começava a descrever várias exigências em relação a cada função, e de preferência que fizesse várias coisas ali dentro da empresa. E depois a gente pega, vem a internet e o smartphone. O que que O smartphone acontece? é um escritório inteiro, são 5 pessoas dentro de um. 5 funções que. As funções que 5 pessoas faziam, tá tudo dentro de um smartphone. Se vira e faz sozinho. Né? Aquele computador que você tinha só no escritório, mesmo porque às vezes não tinha nem grana para comprar, para ter em casa, o computador já foi muito caro. Agora você tem na mão com o telefone, né? É. Com o smartphone. E daí você pode ser multitarefa a todo tempo, né? E daí, então, a gente chega nos dias de hoje. Então, a gente vem da sociedade de controle, um controle real, externo, lá principalmente da época do início da indústria. Então, realmente, você reconhecia quem mandava em você. Você tinha um chefe, você tinha um patrão que dizia para você: você vai fazer isto, você tem que produzir uma determinada quantidade de peças aí que você vai ter que produzir em Você determinado tem que bater tempo. meta. Sua meta é essa. Então, você tinha, inclusive, alguém para odiar, para obedecer, sei lá o quê, né? Você tinha alguém, Uhum. era o patrão lá, beleza, era aquela sociedade do controle. Depois a gente vem lá com Foucault, da sociedade disciplinar, em que você vai criando toda uma Mecanismos de cultura controle, né? de controle através de punição, inclusive, né? Que daí ele fala lá das cadeias, das escolas, dos hospitais psiquiátricos. Daí a gente sai da sociedade de controle para aquela sociedade disciplinar, e a gente é disciplinado desde criança, então a gente é ensinado a obedecer desde criança, e junto com isso são criadas também instituições para punir quem não faz aquilo que aprendeu desde criança. Então você tem os manicômios para punir as pessoas que enlouquecem, você tem as cadeias para punir quem comete crimes, e por aí vai. Então E a você tem a sociedade sociedade, tem o seu controle de punição também, né? A própria a própria sociedade em si, né? tem a segregação, por exemplo.
né? A gente segrega tal. Por E você pode exemplo, falar muito melhor do que eu até. por exemplo, essa sociedade do controle, ela controla as nossas vidas, né? Controlava a vida do trabalhador, controlava aquela coisa, né, dos corpos, né? Controle mesmo, domesticar, até mesmo para uma espécie de controle social. Então, Uhum, você uniformizava as pessoas, olha só que interessante, né? O uniforme, todo mundo igual, uhum, uhum. Ou todo seja, mundo não, é a própria palavra, uniforme, única forma, forma. né? Tudo igual. Aliás, isso para homens e mulheres, né? Eu não sei se Sim, você já teve, acho que você nunca trabalhou em empresa, assim, mas é muito interessante essa sensação. Eu já tive muito, porque eu trabalhei num monte de fábrica já. A gente vê as mulheres, homem nem tanto, mas é muito interessante você ver as mulheres de uniforme e ver as mulheres com roupa comum, assim. É muito interessante, cara. Você vê, por exemplo, uma mulher de uniforme na linha de produção e você vê ela depois quando ela sai para ir embora, por exemplo. Ou ao contrário, você vê quando ela está chegando. Por exemplo, já peguei muito ônibus de fábrica, né? Então, às vezes, via várias pessoas no ônibus com uma roupa normal, de boa, e depois você via a pessoa lá dentro de uniforme. Aquilo meio que desumaniza a pessoa. Ela vira mais uma peça ali dentro, mais uma ferramenta ali dentro, igual a todas as outras. exatamente. Essa é a ideia da sociedade de controle, né? A sua individualidade, ela tem que estar dentro da uniformidade. Ela tem que estar ali dentro. Não dá para você. Se você sair muito disso, você é punido. Você é punido de várias formas. Por exemplo, quem não trabalha é punido. Quem não trabalha muito é punido, né? Uhum, Quem não gosta de trabalhar é punido, certo? E, e você tem, né, o panóptipo, lembra? Não tem como não falar desses panótipos, né? Que é que é aquela pessoa, aquela coisa que está sempre te vendo, te vigiando, né? Vigiar, vigia, 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 e você se sente vigiado o tempo todo. E, inclusive, até hoje, se você usa o uniforme da empresa ou da escola, você é altamente vigiado, onde quer que você esteja, com aquele uniforme. Se você fizer uma uhum, cagada, é o funcionário daquela empresa. E, uhum, de certa forma, uhum, a gente. Eu não queria chegar, mas eu vou falar assim rapidão, não é o foco. A internet hoje, ela vigia e pune. A gente não saiu exatamente dessa e veio para outra. A gente continua, a gente só está carregando mais coisa nas costas, né? Porque a gente é vigiado o tempo todo. O tempo todo a uhum. gente é vigiado, né? Mas enfim, vamos lá, psicólogo. Aliás, Márcio, eu preciso fazer esse comentário que estou com vontade de fazer faz tempo. Hum. Só um parênteses. Você estudou na ITEP, estudou inglês, sei lá onde, numa escola modinha, e trabalhou na Embraer. Não, eu fui estagiário. Eu fui Que seja, estagiário. na Embraer, que seja, foi na Embraer. Ó, é muito boizinho mesmo. Mas tudo bem, vai. Continua, Meri- por favor. Meritocracia, filha, meritocracia. Pois é, não tive tanta competência assim para estar na Embraer, né? Esse status quo da Embraer. E aí? Não. E daí, junto com a internet e tal, o que que o capitalismo, o que que o capitalismo viu? É o seguinte, já que as tarefas repetitivas puderam ser quase todas transferidas para uma máquina, sobraram as tarefas mais complexas, menos repetitivas. O que que acontece? A competição. Ou seja, aquela pessoa que antes trabalhava soldando uma placa lá de, sei lá, de computador, de ventilador, alguma coisa assim, ela não era mais necessária, mas sobraram tarefas mais complexas. Para ela conseguir aquilo, aí ela ia ter que ter o mérito, ela ia ter que
Se desdobrar e saber fazer mais coisas do que só aquela. Né? Isso criou o quê? A competição entre as pessoas dentro da empresa. Só que assim, as pessoas perceberam? Eu não preciso ficar, por mais que tenha sido falado durante bastante tempo, e ali nos anos 2000 ainda era muita questão do incentivo, da motivação, tudo isso assim é muito falado. Mas daí eles foram percebendo que só o fato de existir uma quantidade menor de tarefas complexas para uma grande quantidade de pessoas, ou seja, a demanda, existia uma escassez, né? Isso criava competição entre as pessoas. E daí, junto com isso, veio a ideia neoliberal também. Que o que é? Você tem a liberdade de fazer o que quiser. Basta você se esforçar. E esse esforço é individual. Então, essa é outra coisa também que até falei na live anterior, da questão de orientação de carreira, essa coisa toda de Max Geringer, essa coisa toda também de autoajuda tal. O capitalismo começou a transferir para a pessoa a ideia de responsabilidade pelo próprio sucesso. Porra, muito. É uma sacada muito legal. Antes, na parte quando era só controle, o que você fazia? Você tinha que ficar controlando. Você tem que fazer isso, não sei o quê e tal. Existe um investimento externo e existe um investimento externo nessa motivação para o indivíduo enquanto um trabalhador, um funcionário. Eu preciso, vamos lá, vai gerar meu lucro, então é um investimento. As coisas mudaram de uma forma que até isso é problema seu. Você que investe em você. Sim. Você que se vire e se torne sei lá, um gênio da marca. Não, é uma puta de uma sacada. Antes, o que o dono ali fazia? Ele falou: olha, eu quero que você faça 1000 peças e você vai ter que fazer. Agora, o que acontece? O dono pega e fala: eu preciso que sejam feitas 1000 peças. Façam. Quem fizer 1000 peças vai ser mais bem querido. Vai ganhar um pirulito no final. Entendeu? E daí, ó, se virem. Quando eles conseguem fazer 1000 peças, o chefe fala: agora eu preciso de 1100. Entendeu? Então, a competição é entre as pessoas. E isso torna o atingimento das metas algo pessoal. E daí eu realizo essa competição entre as outras pessoas. Então, e todo esse investimento, essa coisa, como que eu vou fazer melhor isso? Como que eu vou fazer mais rápido, tal? Isso depende de mim. Aliás, essa competição ela já começa no currículo, né? Porque o currículo é uma forma de selecionar, né? Você trabalhou nessa parte organizacional, ali já é um processo seletivo. Então, apresentar um bom currículo, né? Dentro das normas, espaço criativo, isso, aquilo, já denota uma competição ali já. Para você ser observado, reparado e escolhido. Seleção, né? Não é uma seleção e daí, natural. Uma outra sacada também. O que um funcionário, um proletário quer? Ele quer se tornar chefe, certo? E daí, qual que vem a ideia, né, do empreendedor? A maior mentira do século XXI. O que eles começam a associar? A ideia... Bom, para você ser um puta empreendedor, primeiro você tem que ser empreendedor de você mesmo. Primeiro, você tem que saber se vender,
se mostrar, eles Se começam, superar. eles começam a usar esse jargão todo de marketing, de gerenciamento, para o nível individual. Para quê? Porque as pessoas têm a ideia, a ilusão de que ela está começando a criar um empreendimento através dela própria, né? Então, é a época que a gente vê um monte de palavras em inglês, então, o networking, né? Briefing. Você tem que fazer um bom briefing, um bom currículo, né? Um bom briefing. Daí, agora, mais recentemente, a ideia do mindset. Você tem que refazer a configuração da sua mente para criar uma boa sincronia com a necessidade do que tem à sua volta, do universo e tal. Eu gosto dessa aqui, ó, brainstorm. Brainstorm, né? O toró de Tudo vai. parpite. É bem isso daí mesmo, né? Você se vê numa situação, você que é colocado, a gente que é colocado numa situação dessa, a fábrica, a empresa, mas em relação à escola, a pegada é outra, né? Porque você compete diretamente com o tempo, com a mudança do tempo. Porque os seus alunos, eles estão absolutamente envolvidos numa tecnologia que você, enquanto professor, você tem que transformar aquela contemplação do conhecimento numa técnica que envolva aquele consagrado daquele menino de 18 anos, entendeu? Que passa a noite, 17, 15, que passa a noite jogando. E ele não está preocupado em pensar, porque ele está na técnica. O que é o jogo se não você decorar técnicas e jogadas ali para você se atingir? Então, assim, no campo do conhecimento, a técnica é a nossa maior competição. Como é que você ensina arte? Sabe, aí você tem que fazer aqueles cursos, né? Educação e tecnologia, educação e isso. Como que a gente faz com história, filosofia? Cara, filosofia e jogos. Não é jogar filosofia, entendeu? Então, assim, a escola foi uma obrigação da gente reduzir uma coisa que é tão ampla, tão transcendente, que é a educação, o conhecimento, numa técnica, numa coisa que seja rápida, óbvia, e que com certeza vai passar rápido, porque os tempos são assim, né? Para o adolescente, 4 dias atrás ele já esqueceu, já é passado, tem que ter coisa nova. E orientada para administração ou para produção. Sim. Né? Entende? E, bom, e daí, então, vamos pegar o pacote do ser humaninho atual. O empreendedor de si mesmo, o multitarefa e aquela pessoa que tem acesso a tudo o que teoricamente ele precisa para ser multitarefa e empreendedor, que é o conhecimento que ele obtém através, por exemplo, do smartphone, né? Que daí dentro do smartphone é informação. Dentro do smartphone, o que a gente tem? A gente tem o conhecimento, dizem que a gente tem o conhecimento de tudo através do Google, tanto é que Google virou um verbo, googar, né? Né? Você tem cursos. A pessoa hoje, ela não teria mais o direito de dizer que não tem acesso a algo que possa fazê-la melhorar em qualquer área. Melhorar como pessoa, melhorar como pai, como mãe, como professora, como qualquer coisa. Porque a Então, assim, internet dispõe, né? A rede, ela dispõe para você tudo. Então, se você não viu, não sabe, é problema seu. Aquela coisa que você trouxe, né, outro dia, assim, estude enquanto os outros dormem, essas coisas assim, né, trabalhe enquanto os outros dormem e tal. Então, essa falácia de que se você estudar, se você trabalhar mais do que os outros, você vai ser mais bem sucedido. Isso faz o quê? Com que você fique preocupado
e ligado em tudo, toda hora. Lembra do multitask e junto com aquilo. Então, não basta você estar vendo televisão. Você tem que estar olhando o celular também. E você tem que estar processando tudo. Tudo. Você tem que estar processando tudo isso ao mesmo tempo, né? Só que, Processando em valores morais, tá? Isso que eu estou querendo dizer. só que é o mesmo cérebro de 50 mil anos atrás. Daquele baixinho nômade que andava pela savana africana. Aliás, posso fazer um comentário? Que eu estava Claro. lendo o livro. Cadê a página? Ele fala, até aqui, o título é O Tédio Profundo, tá? Página Sim. 31 em Uhum. diante. Quando o nosso cérebro... Por que a gente falou da pré-história, pessoal? Tá. Porque quando o nosso cérebro ele começa a desenvolver, por conta de todas aquelas coisas que aconteciam, puta, uma cobra, nossa, um lobo, gente, a água tá subindo, você tem que sobreviver, entendeu? É um cérebro que ainda não está civilizado, no sentido mais sociopolítico da coisa, ok? Tá? Ele não passou por essa questão. O próprio filósofo aqui, ele chama de um cérebro selvagem, Isso. ok? Então, quer dizer que você saber ter condições de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo não é evolução. Não é Uhum. resultado de um espírito evoluído, muito pelo contrário. Te coloca num estado selvagem, só de sobrevivência. E E detalhe, deixa eu colocar isso é, isso é absolutamente aplaudido hoje. e deixa eu colocar um adendo. Você falou, por exemplo, lá da Idade Média, tal, dos filósofos da igreja. As pessoas que têm a possibilidade, isso tem uma hierarquia, então, dentro da sociedade. As pessoas que têm a possibilidade de exercer atitudes contemplativas, atitudes de um pensamento mais complexo, que leva mais tempo, são pessoas dentro da hierarquia da sociedade mais bem vistas, né? Bom, pelo menos intelectualmente, né? Sim, Tudo mais bem, bem vistas. existem gestores políticos que se vangloriam, por exemplo, de dormir só 5 horas por dia e fazer várias coisas. E pode até que ser que sejam admirados, tal. Mas a gente leu o quê? A gente está gastando nosso tempo hoje para falar de um tema que tem sido muito suscitado graças a um filósofo que estudou pra caramba, teve que ler pra caramba e pensou muito, concatenou várias ideias complexas e ele não fez isso em um ritmo de multitarefa, imagino. Né? Se fez, foi uma puta hipocrisia o livro, mas eu acho que não era o caso, né? Eu acho que É, não. Mas ele fez em atitudes muitas vezes contemplativas. Depois a gente pode falar melhor o que, que a gente entende por contemplação. Mas eu só queria fazer esse adendo aí, né? sim, sim. As pessoas são mais especiais quando têm a oportunidade, a possibilidade de ter atitudes mais contemplativas. Né? E daí, bom, então a gente tem isso. Essa questão que você bem lembrou, a gente volta a ter um cérebro com vários estímulos, muito estressado, toda hora. O exemplo que você deu é esse. Então, o carinha estava lá na selva, ele estava muito estressado, porque ele tinha vários barulhos ali dentro da selva, dentro daqueles estímulos auditivos, ele tinha que identificar se um deles era, por exemplo, de algum animal que poderia comer ele. E hoje a gente está assim, a gente tem vários estímulos, né? Claro, a gente também está numa selva de sobrevivência. Sabe por quê? Porque hoje esses estímulos
Ó, quer mais estímulo para um trabalhador do que o desemprego? Sim. Sabe, a gente ainda está numa selva que a gente tem que a todo tempo mostrar que nós somos multitarefas e que somos felizes com isso, para a gente não ser substituído no emprego. Porque a única forma que a gente tem de sobrevivência é trabalhando. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Financeiramente, Não, é o trabalho que te traz. E você precisa se surpreender, 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 surpreender. Por quê? Porque você precisa. Se o cara lá ele tinha que tomar cuidado com o leão que vai vir atacá-lo, agora você tem que tomar cuidado com o quê? De não ficar para trás, de se informar, uhum, uhum. entende? As técnicas de sobrevivência, a técnica que hoje a gente tem de sobrevivência é um pouquinho diferente da outra, mas ainda é pela sobrevivência. Sobrevivência do status quo, né? Sobrevivência mínima para pagar suas contas. E aí, o que está acontecendo com esse ser humano? Né? Porque até quando ele tem tempo de parar, ele não consegue parar. E dentro de um contexto muito mais complexo, né? Porque hoje, mesmo aquelas pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de desenvolver um pensamento mais complexo ao longo da vida, tiveram uma vida mais simples em termos de estímulos, de educação tal, mesmo assim, isso já é mais complexo do que era 50 mil anos atrás. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, você falou do desemprego. Uma coisa é você ficar desempregado hoje, outra coisa era você ficar desempregado há 30, 40 anos atrás. Há 40, 50 anos atrás, vamos dizer. Né? Eu lembro que meu pai me conta quando ele ficava desempregado lá nos anos 70 por aí, ele saía para a rua, tinha várias fábricas, empresas com uma plaquinha de vagas. Então, ele não sentia tão, ficava preocupado, claro, mas não sentia tão ameaçado, tipo, eu não vou arranjar emprego. Não, tinha. E ainda bastante entra naquele esquema de indústria, né? Aquela Uhum. tarefa menos complexa, assim. Mas tinha. Hoje não. Você pega o Brasil, por exemplo, você tem 14 milhões e meio de pessoas desempregadas. Que E aceitariam agora qualquer até, coisa, o que é pior. não é? Então, assim, é muito mais complexo hoje você passar estresse. O estresse de hoje é muito mais complexo, ativa muito mais funções do seu cérebro, ativa muito mais pensamentos complexos do que há 50 mil anos atrás. E daí o que acontece? Dentro desse contexto, com vários estímulos, várias preocupações, e junto com isso, a criação dessas redes sociais, como o próprio Instagram, né? Estamos aqui. As empresas que se utilizam demais de técnicas psicológicas, principalmente da psicologia behaviorista, comportamental, sacaram que as pessoas estavam buscando bastante as informações, buscando bastante conhecer coisas no sentido que as outras pessoas não conhecem. Falei, bom, beleza, então a gente vai meter informação, vamos dar. E a gente caiu nessa. Então, multitarefa, querendo informação toda hora, uma série de estímulos, como não sei se é ele mesmo, o Byung-Chul Han que fala, mas a gente meio que superaquece. Tanto é que veio a outra palavra em inglês que veio, que é a síndrome de Do burnout, burnout. né? Que Que nada mais é do que a aqueceu, né? estafa. É. Nada mais é do que Mas a é que, estafa. assim, a metáfora é queimei. Sabe quando você usa demais seu secador de cabelo, sua chapinha? Então, ele superaqueceu, queimou, parou, né? E aí a gente está definitivamente falando da sociedade do cansaço, não é? E
E daí, de novo, dentro do neoliberalismo, isso vem com uma ideia, uma impressão, uma ilusão de escolha pessoal. Então, por exemplo, se você fica ali horas rodando o feed do Instagram, por exemplo, é uma escolha pessoal. É você que quis, né? A gente é ensinado, as próprias empresas criam essa impressão de que foi uma escolha nossa ficar ali horas, que não tem nada por trás ali, não tem nenhum mecanismo psicológico, nenhum mecanismo ilusório ali por trás para Nenhuma fazer isca. nenhuma isca que faz a gente ficar ali horas e horas rodando o dedinho para cima ali, E né? que tipo de sujeito isso tudo está produzindo? Então, tá produzindo um sujeito que não quer se desligar, ele quer ficar ligado direto. É um sujeito sedento de atividades, de informações toda hora. Só que isso Mas, vai causando. Pode falar, não, não pode terminar aqui, depois eu completo. Pode terminar, por favor. né? E isso está gerando transtornos mentais. Se lá no início dos anos 1900, que é quando Freud começa a escrever e a estudar, e ele percebe a histeria, a melancolia. Se lá naquela época uma das questões importantes era a impossibilidade de exercer livremente os seus desejos, a sua sexualidade, hoje é bem mais possível. Então, lá naquela época, os principais transtornos eram ligados ao sentimento de constrição, de impossibilidade, De de um restrição. controle, de restrição. Hoje não, hoje é um desejo e uma possibilidade de expansão infinita. Então você se sente capaz de tudo. Lembra? Você é empreendedor de si mesmo. Se você não consegue fazer aquilo que você acha ou que dizem para você que você é capaz de fazer, é você que não está sabendo lidar direito com toda essa potencialidade que você tem, com tudo que o universo te reserva infinitamente, Então, eu né? só preciso de um coach? A gente Se eu estou precisa falar mal perdida, deles. então. Não, com todo respeito. Mas assim, se eu estou muito cansada e não estou atingindo as minhas metas e os meus objetivos que o universo preparou para mim, então eu preciso de um coach. Eu Você preciso precisa de de. um. Pode falar, pode falar. Não, eu preciso de um coach de vida. Você precisa de alguém que te treine a usar as suas ferramentas de uma maneira mais bem maximizada possível, porque todo ser humano pode, todo ser humano guarda dentro de si todas as ferramentas para tudo aquilo que ele quiser. Ele só Ó, precisa ficou bonita essa configurar. frase, hein? Ficou bonita essa Sim, frase, hein? ele só precisa reconfigurar o seu DNA e as suas habilidades e competências que ele tem desde sei É lá o DNA. quando. Certo? Por quê? Porque o universo, essa entidade rancorosa, porque se você joga coisas negativas, ela te devolve coisas negativas. Uhum. Essa entidade rancorosa canceriana, que é o universo, se você Recalcada. recalcada, se você joga coisas boas, ela retorna coisas boas. Nada disso é culpa de um cansaço, uma sobrecarga de produzir, enriquecer, pensar que vai enriquecer, mas você está enriquecendo, é o mercado. Aliás, quem é o mercado, né? Quem é o mercado? Mas é isso, é isso que eu falo. Aliás, enquanto a gente está aqui conversando, tem 800 mil mensagens chegando aqui, entendeu? Mas eu não. Eu fico assim pensando, qual delas é algum chefe meu que está pedindo alguma coisa que provavelmente eu passei do prazo e não entreguei? Hum, A minha cabeça está aqui, né?
Minha irmã ontem estava aqui, ela falou assim, eu acordo super cedo, e quando eu estou fazendo isso daqui, eu coloco água ali para fazer o café, eu já vou limpando uma janela, e depois eu já faço isso, eu faço aquilo. Ela ficou falando isso, e eu estava lendo, né? E essa parte exatamente da multitarefa, e perguntei para mim mesma, né? Eu fiquei pensando, cara, onde é que a gente vai chegar? Assim, a gente vai explodir ou a gente vai ceder literalmente à robotização nossa? Porque coisificado a gente já está, né? Então, assim, você falou de cansaço, todas essas coisas da informação. Já que aqui é um confessionário adulto, né? Como adulto, uma mulher de 43 anos, eu estou cansada de tentar, não é de tentar, eu estou cansada dessa autoridade do positivo, da gratidão. Eu estou cansada de ter que ser, eu estou cansada de informação, eu estou cansada de ver. Sabe, cara, às vezes eu tô cansada de sofrer porque eu não quero mais saber de ver a desgraça do mundo. Tô cansada de me tornar consciente, sabe, de ter Uhum. conscientização. Eu tô cansada de trabalhar, eu tô cansada de responder, eu tô cansada de competir, tá? Eu tô cansada de me sentir mal quando eu estou muito tempo sem fazer nada. Eu tô cansada. E eu acho que tá todo mundo cansado. Eu saio de uma sala de aula, eu me culpo porque, puta, não foi a aula que eu queria ter dado, que eu gastei um tempo falando, pensando como eu faria. Porra, Karen, mas presta atenção. Você estava tentando explicar a essência da República para o sexto ano. Você acha que você ia ter sucesso? O que é o sucesso em você explicar a coisa pública para o sexto ano? Uhum. Entende? Mas essa cobrança do que você tem que ser, porque você pode, porque o universo te proporcionou. Pelo amor de Deus, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Meu cérebro está falhando. Uhum. Tem horas que eu acordo e eu fico sentada na minha cama assim, eu nem sei quem eu sou. E às vezes eu chego em casa e dou uma deitadinha depois do almoço e eu dou uma cochilada e penso assim, gente, será que era para estar em algum lugar que eu não estou? Eu estou cansada, entendeu? Sabe esses post-it aqui, ó? Uhum. Sabe? Me dá ódio de ter que colocar eles, porque senão eu vou esquecendo. Mas eu tô cansada. Eu tô cansada de explicar o óbvio no setor político. Eu tô cansada de sair na rua e ver que a gente está numa pandemia e tem gente que ainda age como se não estivesse numa pandemia. Eu tô cansada do presidente da República e seus seguidores que insistem em não abrir a cabeça. Mas eu também tô cansada de assistir tudo isso e ter que ficar falando que é óbvio. O que é óbvio? Sabe? É uma cobrança, seja cidadã, seja mulher, seja bonita, seja magra, seja isso, seja competente. Nossa, mas você viu? Aquela professora fez uma super aula. Ela foi lá e levou os alunos e deixou eles lá fora. Olha só ela contando história, caramba, ela largou eles lá porque ela também estava aguentando. A carga Uhum. é pesada, principalmente quando você pega o seu contra-cheque e principalmente quando você pega o seu contra-cheque e vê que tudo isso foi por pura sobrevivência financeira. Uhum. E as pessoas Uhum. estão ficando louca, muito louca. Eu não conheço ninguém que não esteja cansado. Entendeu? Não É. conheço ninguém. Aí você vai para uma sala de aula, Márcio, aí tá um calor do caramba. Aí você liga dois ventiladores. Quatro. Aí tem uma Faz... briga, porque tem gente que não quer ventilador, mas tem gente que quer ventilador. Ok? Não, mas vai ser. Aí você tem que, né? Aí você fala com máscara, parece que o som não vai. E os alunos falam com máscara, parece que o som não vem. Ninguém se entende muito bem. E a gente vai falando, Uhum. os alunos estão cada vez falando mais alto, porque eles querem essa ideia óbvia, né? De querer ser ouvido.
E o barulho, ele é tão cansativo que não deixa você pensar, não deixa você descansar. Então, assim, eu estou falando isso por conta da sala de aula, mas olha o trânsito. Olha o Uhum. trânsito, né? Eu tenho um ódio profundo social. Não é um ódio assim, um ódio, né? Mas eu fico muito irritada quando algumas pessoas elas insistem em dizer que uma vida é perfeita ou não é uma vida perfeita, vai, que você precisa relaxar, que você precisa fazer yoga, que você precisa isso, aquilo, para dar uma parada. Cara, a maioria gritante das pessoas, elas levam 4 horas, por exemplo, em São Paulo, para chegar em casa do trabalho. Uhum. Você acha que ela tem Uhum. realmente condição de ficar lá? Tem, sabe? A gente está super aquecido. E eu não sei o que tem que acontecer para dar uma parada. Talvez, dizem que a pandemia fez isso, mas a pandemia, ela foi reinstrumentalizada de uma forma mais cruel ainda, porque o home office, você. Ai, mas o cara do Facebook, as startups, você pode ir de pantufa trabalhar. Eu trabalhei vários dias de pantufa, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida. De pantufa, Uhum. entendeu? Eu me lembro que eu estava assim, de dia, né? De dia não, à noite, alunos me perguntando, e eu realmente falei assim, cara, eu tô transando no grupo, eu tô transando agora, sabe? Tipo, eu não tava, eu só tava assistindo uma série, porque até o sexo, né, tá difícil, né? Porque é uma sociedade do cansaço, gente. O cansaço atinge especificamente a sua condição humana também, né? Mas você imagina, você tá cansado pra caramba, se de bater meta no trabalho, aí você chega em casa e tem que bater meta, É. entende? Tá todo mundo muito louco, são exigências em todos os níveis, porque o que você disse é verdade, você não tem que bater meta no seu trabalho. Você tem que bater meta em todos os lugares que você passa. No seu Instagram, nas suas fotos. Puxa vida, Karen, se dá aula há 20 anos e ainda não tem um mestrado? Uhum. Não, por quê? Porque eu não quero vender minha alma ao trabalho que dá o mestrado. Entende? Mas Sim. isso aqui sou eu não quero, eu me abstenho desse sucesso pessoal. Uhum. Uhum. Em nome de um pouco mais de paz. Entende? Então, assim, o que vai acontecer, psicólogo? O que já está acontecendo? A cidade pirou? A gente está Pois sendo é. vigiado pelo que Então, agora? pois é. O que eu percebo que talvez até já esteja acontecendo? Eu acho que em função, de novo, de cada vez mais a necessidade de pessoas esteja diminuindo, e essa é uma coisa que tem sido falado aí há pelo menos uma década, né? A quantidade de pessoas que vão perder o emprego e não vão conseguir mais emprego em função da tecnologia, né? Agora a gente já fala da internet das coisas, por exemplo, a inteligência artificial a gente já fala há algum tempo já, né? Então, eu acho que vai ter um conjunto, a gente vai ter um novo estilo de pessoas que vão ser segregadas. Então, por exemplo, quando você pega e fala, como o exemplo que você deu agora, mas eu não quis fazer mestrado, eu tenho outros interesses. E eu sei que você estuda pra caramba, você estuda outras coisas, né? Pô, Que te interessam também, né? Você está gastando esse tempo aqui, por exemplo, para algo que você considera que é legal. Eu acho que vai existir um grupo de pessoas que não vai ter conseguido ou não vai ter querido se dedicar a esse ponto, a conseguir entrar ou querer entrar nessa competição, e elas, se já não são, serão segregadas. Então, é uma espécie de darwinismo ali, social mesmo, né? Então, vão continuar tendo algum meio de sobrevivência as pessoas que conseguirem exercer esse multitarefa e tudo ao mesmo tempo. Mas
mas pode ser também, aí entra um pouquinho de otimismo, pode ser que essa geração de agora, que está aí agora no nono ano, no ensino médio, elas questionem, mesmo porque nós estamos deixando uma herança muito ruim para elas. E elas estão questionando isso. Eu não vou conseguir saber os números exatamente, mas ontem, no Jornal da Cultura, teve uma matéria de uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas no mundo, perguntando sobre preocupações de adolescentes, jovens, acho que era de 19 a 20 e poucos, eu não lembro exatamente a faixa etária, as preocupações em relação ao futuro. Se eu não me engano, mais de 70% estão preocupados com o futuro e mais Eu da vi isso. metade estão preocupados com a questão climática, né? Sim, Então, inclusive aumentou bastante o número de pessoas que não querem ter filhos, né? Por conta sim, dessa questão. Eu vi isso. também, nessa ideia, não posso ter filhos neste mundo. Não quero colocar gente neste mundo que vai existir daqui 30 anos. Então, a juventude de agora, a geração de agora, tem uma noção de que não está legal. Então, pode acontecer que essas pessoas mudem. Eu acho que tem uma transição que eu não gosto muito, mas eu acho que tem um pouquinho a ver, são os gratiluz agora, né? Que eu acho que nada Nossa, mais é do que uma maneira, é mais uma meta para ser batida, né? Então, assim, é, eu não entendo tanto, eu sei que eu posso e estou sendo preconceituoso, tal, mas existem, às vezes, algumas frases trazidas, inclusive, de ideologias do Oriente, de religião, né? Toda aquela coisa assim, você tem que agradecer e não sei o que e tal. Só que às vezes eu vejo, por exemplo, a pessoa, sei lá, tem uma plaquinha lá, que eu nem lembro as palavras, agradeço, confio, e o não sei o que a quatro lá, mas a pessoa se comporta de maneira escrota pra caramba. A pessoa não tá nem aí com o convívio em sociedade, por exemplo. Nossa, você pare e respira. contemple, pare, respire, contemple a natureza. Ok, eu acho que falta a gente fazer isso, mas não como meta, sabe? Por- Não, Sim, mas como contemplação. né? Como contemplação de si, do mundo, daquilo que é necessário enquanto humano, enquanto sujeito social. E não mais uma porcaria de uma meta para você cumprir. Por quê? Porque tem muita meta já, gente. É muita meta, sabe? A gente virou um planeta de meta, isso aqui devia chamar meta. Planeta meta. Meta disso, Uhum. meta daquilo. Cara, tipo, prazo é outra coisa, porque é meta. Aí tem aquelas pessoas A de gente tem que escritório. mudar, Karen, de meta para meta, né? Seria melhor, eu acho. Concordo plenamente. Olha, eu acho que sim. Mas sabe aquele povo que tem um lugar assim, bem grande, cheio de post-it? Ai, meta um, meta dois, foi lá, eu fiz que não sei o quê. Tá bom. Tá, tudo bem, precisa de uma organização, né? Lógico, está no escritório. Mas assim, meta. Eu cheguei uma vez na minha vida que eu realmente pifei, estafei, tive uma crise de pânico fodida, entendeu? Porque eu achava que as metas que eu me propus a fazer e eu não alcançava, eu achava que eu era uma puta perdedora. Olha só como isso afetou a minha vida profissional. Eu chegava numa sala de aula, eu não conseguia explicar coisas que eu explicava há 20 anos, porque eu não estava conseguindo me adequar a uma técnica nova. Entendeu? Os meus alunos dormem. Aliás, eu acho interessante que se o seu bebê
o seu filho não dorme, conta para ele sobre Marx, sobre Hegel, porque eu começo a falar dessas pessoas, a galera dorme, usa com os bebezinhos que não dormem à noite. Dá aula, porque na aula eles dormem, entendeu? Começa a dar aula que eles dormem também. Então, essa é a questão. Todo mundo nasce e ganha um pacote de meta, entendeu? Qual é a meta de uma criança? Cara, meta para criança. Eu tô lembrando, deixa eu só citar aqui a Márcia, psicóloga daqui de São Sebastião, psicóloga foda pra caramba, trampou com umas coisas bem difíceis, assim, ela comentou aqui, né, a questão de meta e meta aqui. Eu lembrei de um filminho, puta, eu não vou saber o nome exatamente, mas tem a ver com o Pequeno Príncipe. É um filme, é assim, quem teria sido o Exupéry, ele mora em uma casinha lá. E ele tem lá aquele aviãozinho. E ele tá Sei, sei, consertando. sei. É uma animação, Quero né? ver E esse ele tá filme. consertando lá. E vizinha dele mora uma menina que tem uma mãe assim. Até num estereótipo meio japonês, Eu assim, sei. sabe? É cheio Por que que eu de. lembrei? Por que que eu lembrei? Porque ela tem esse quadro cheio de coisas escritas. Eu não lembro se era post-it ou Não, não. era tipo um horário, assim. Cada É, coisa num tudo horário divididinho. o imazinho você tira. Eu lembro disso. É. E daí eu não lembro. É alguma coisa de Pequeno Príncipe, eu não lembro. Não é difícil de achar. É Eu bem, bem sei, legal. é o Jovem Príncipe. Seria uma Não sei, sequência do Pequeno Príncipe. não lembro. Não lembro o nome, né? E daí, mas eu queria apontar algumas coisas que você falou em termos de transtorno. Então, voltando, se lá nos anos 1900 foi sendo percebida a questão da melancolia, da histeria, com uma constrição de desejos, hoje, pá, tudo pode. Se tudo pode, tudo eu devo tentar, tudo eu devo fazer, tudo eu preciso fazer agora. Daí o que que a gente encontra? Ansiedade, né? Tudo bem que ainda tem a depressão, mas num esquema um pouquinho diferente. Antes existia a impossibilidade, a interdição real para que aquilo não pudesse ser feito. Senão você era preso, era internado, sei lá, era morto, sei lá o quê. Apanhava do marido, por exemplo, alguma coisa assim. Não que isso não aconteça hoje ainda, mas Sim, sim. hoje, por exemplo, a melancolia ou a depressão, você tem porque você não conseguiu. Porque você podia, mas você não conseguiu. Você tentou e não conseguiu, E nem né? contratou um coach para isso? Culpa sua. É que às vezes não tem grana para um coach, né? Exato, né? A gente nem entrou na parte econômica desse problema, né? Mas enfim. Né? E, e daí, mas também tem o passo da ansiedade, que é querer fazer tudo. Então você tem que tentar sempre planejando, tem que estar sempre planejando alguma coisa, tem que estar sempre pensando no próximo passo, até por uma questão de competição. Você citou aí, por exemplo, porque aquela professora que deu uma aula diferente e tal. Por mais que essa outra professora, por exemplo, não fez essa aula com o intuito de ser diferente, por isso se destacar. Pode ser que ela não tenha feito. Pode ser, como você falou, ela estava com saco cheio de ficar dentro da sala de aula, foi para fora. Ou ela quis experimentar alguma coisa da cabeça dela, mas já está implícito ali a competição. Aquilo virou um outro patamar para os outros professores. Tem aqueles que Exato. pescam, tem aqueles que pescam isso, falam, ai meu Deus, a Mariazinha levou os alunos para fora, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Ai, meu Eu Deus, acho que mais uma postagem de uma foto de uma aula que deu muito certo, que alguém fez isso. Ai, eu também fiz uma coisa tão legal, queria compartilhar com vocês. E você pensa, puta que eu pariu. Por quê? Porque Eu vai não estar mostro implícito, nada. porque vai estar implícito, se você continuar a dar a sua aula como você sempre deu, de um jeito talvez mais tradicional, por exemplo, vai estar implícito que você vai estar sendo segregado, você vai ficar para trás, Sim. né?
Então, isso gera ansiedade. Gera também, que também está ali mais ou menos dentro da ansiedade, as crises que você comentou, por exemplo, de pânico, que nada mais é uma crise de pânico, um ataque de pânico, nada mais é do que você ter o sentimento semelhante lá do homem da savana africana, que estava cercado de leão, só que agora sem ou hienas, né, que ainda riem da sua cara, né, e mataram o Rei Leão, acho isso muito errado. É, só que sem leão e sem hiena do seu lado. Por Sim. quê? Esses leões e essas hienas são todas essas coisas que você não consegue controlar. Então, veja só, antes você era controlado externamente. Agora você tem o desejo de controlar tudo no seu entorno, porque disseram para você que é possível. Disseram para você que é possível você controlar todo o seu universo, como você mesma disse aí agora há pouco. Se eu tiver um pensamento positivo, tal, eu vou ter um retorno positivo. Então, se as coisas à minha volta não estão correndo bem, a culpa é minha. E tem daí também a estafa, que o pessoal chama de síndrome de burnout e tal, o estresse. Só que daí o que, que acontece também com esse monte de várias tarefas, esse monte de possibilidades? A gente não se aprofunda em nada. Para Por mim, isso, né, ah, por isso ele fala, você volta àquele estado selvagem. Você está fazendo pelo senso de sobrevivência ali, você não está. Por quê? Porque a contemplação é algo absolutamente humano. Você está perdendo a sua humanidade, você está se tornando uma peça no sistema. Nossa, isso é muito assim básico, né? De uma professora de história falar, básico no sistema. Mas assim, é um sistema feito para você consumir. Quando não tem mais coisas materiais para consumir, consuma ideias. As ideias são vendidas. O que um coach é, com todo respeito aos coaches? Mas o coach vende uma ideia óbvia que você sabe, sabe? Algumas pessoas até a gente fala assim, eu já sabia disso, mas às vezes é preciso alguém dizer para você, né? Tem essa situação. Então a gente está comprando ideias e a gente não está conseguindo lidar com aquilo em não ser uma peça perfeita nesse sistema. nenhum dos podcasts que eu ouvi, eu acho que é aquele mês alguma coisa lá, depois eu coloco tudo na descrição aqui. Eu não assisti a reportagem. Faz tempo que eu não assisto Fantástico. Muito tempo mesmo. Mais de anos que eu não assisto Fantástico. Não assisto mais nada na televisão. Mas a pessoa lá fala da reportagem a respeito dos coaches e que daí a repórter lá pergunta para uma moça que teria feito lá um programa desses de coach assim. Pergunto para ela assim, e aí, né, quanto que você pagou nisso? Se eu não me engano, acho que era 30 mil. São essas coisas de fim de semana, assim. Ah, que legal, beleza, tal. E... Mas e aí? Você gostou? Gostei, me sinto... Nossa, foi ótimo, me sinto muito diferente e tal. Tá, mas no seu salário, quanto que mudou? Não, não mudou nada, mas eu sou uma outra pessoa agora. Então, né? Então as Que pessoas beleza, quando ela pescam. cair na real. E eu acho que é uma comparação muito boa que o rapaz faz lá também. E eu também já tinha pensado antes. É o mesmo mecanismo da religião. Porque dá muito certo, cara. Porque pensa bem, se você faz lá um programa desses de coach, e se não dá certo, se você não enriquece, se você não aumenta o seu salário, se você não se sente bem, o culpado é você. Porque é a mesma lógica da religião. Se você foi na igreja, rezou e não sei o que e tal, e você não alcançou a graça, se não deu certo para você, foi você que não rezou com afinco, foi você que não pediu com convicção, é você que não tinha fé. Essa questão dos coaches é o mesmo mecanismo, e a Mesma mesma lógica. desculpa, a mesma lógica, né?
Mas a gente estava falando da questão da superficialidade, né? A Ah, gente então. brinca muito essa questão de signo, né? Eu e você, a gente zoa um com o outro essa questão de signo. Eu, como geminiano, todo mundo diz que geminiano é muito impaciente, superficial nas coisas, tal, né? Então, assim, para mim, essa era é perfeita, né? Eu não lembro. Por isso que eu não lido bem com a pós-modernidade. Sou canceriana, eu sou profunda em tudo. né? Eu não esqueço de nada. Eu sou né? profunda, eu sou intensa. Eu não lido bem com a artificialidade e é exatamente coisa que me deixa muito, que eu estou muito cansada é da artificialidade. E olha só, Karen Delny, estamos na era da artificialidade. Não precisa ser profundo. Stories tem 15 segundos. Não é? As pessoas precisam ver a sua foto, puf, elas vão mergulhar profundamente no mar de inveja ou de autodegradação em 5 segundos. A sua foto é que tem que estar muito bem feita para causar esse impacto nela em 5 segundos. E olha lá, porque às vezes nem 5 segundos. Ah, Uhum. a gente acabou até se conhecendo numa rede social, mas eu detesto rede social dessas que você tem para você conhecer pessoas agora, sabe? Fazer amizade, sei lá, sair. Nossa, cara, aquele negócio de você ficar assim, ó, sabe? Não, não, sim, não, não, não. Meu, é assim, eu não me adapto mais. Foi novidade, ok, mas eu não consigo conceber isso. Isso me deixa realmente incomodada. Uhum. Incomodada. Então, assim, Karen, por que você não conhece ninguém? Porque a pandemia eu não estou numa rede de conhecer alguém. Simples, né? Eu estou aqui no meu quarto, a minha vida virou meu trabalho, o que dá para fazer mais, né? Mas voltando à artificialidade, os tempos modernos, eles não são artificiais porque as pessoas não são reais. Eles são artificiais porque você precisa mostrar uma realidade rápida, muito rápida. E para ser rápido, não dá para ser profundo. Então você coloca o raso na mesa. Você sabe uma coisa que eu vejo acontecer? Isso eu já vi em paciente, inclusive. Você percebe como as pessoas de agora, não sei se você vê na escola, às vezes os adolescentes e crianças, nem tanto, mas os adolescentes, eles começam a agir, a falar, a se comportar como se estivesse em um vídeo do TikTok. Não sei se você reparou isso, Já né? reparei, sim. Ou como se tivesse em um anime, por exemplo, sabe? Então, as pessoas gesticulam. E não é só uma questão de adolescência. Ok, os adolescentes são extravagantes por natureza, ok. Mas você percebe uma repetição de gestos, de jargões que tem a ver com aquilo. Então, é isso que você falou. Tudo tem que ser vendável muito rapidamente. Então, você tem que chamar a atenção. Se você se fala de um tom comum, mediano, você não é observado. Ninguém quer isso. Todo mundo quer o exagero. Todo mundo quer o a mais, que tem a ver com essa superficialidade e essa competição. A gente observa. Então, Sim, assim, me preocupa também. Eu sei que eu falei bem da geração atual agora, mas essa é uma coisa que me preocupa também. sim. É uma coisa que Aí fica eu vou entrar. caricata. Sim, e aí eu vou entrar com uma das coisas que, assim, até mesmo em termos de terapia, me ajudaram muito, sabe? Mas, assim, é, entender que se você não for consumível em 5 segundos, você já era. Você é segregado. Você é um outsider. Entende? 5 segundos. Se você não é consumível, né? Porque você tem que ser consumível. Temos uma profissão consumível agora, né? Se tornou um trabalho ser consumível, que é, como é que chama aquele trabalho mesmo? Nossa, não Uber, me. Uber. uberização? Não, também, mas as pessoas que ficam vendendo coisas na. No... Nossa, influencer. Ah, tá. Uhum. Influencer.
Você faz todo um negócio para você ser consumido. Qual que é a moeda de troca ou de compra se você foi consumido ou não? Like, like, entendeu? Like, 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 like. Ah, enquanto não existia tudo isso, quantas pessoas viam seu álbum de fotografia? Né? Só que existe todo um marketing daquilo que as pessoas querem ver e aquilo que as pessoas não querem ver, aquilo que as pessoas passam e aquilo que não passa. Por incrível que pareça, vídeo de gatinho faz muito mais sucesso do que a gente imagina. Por que será que as Sim, pessoas querem ver os gatinhos, né? Mas, enfim, você tem que colocar, você tem que parecer, você é o objeto de consumo. E, cara, essa coisa é muito esquisita, sabe por quê? Eu coloquei umas iluminações diferentes, porque quando eu assisto o vídeo nosso de novo, eu fico muito artificial e eu queria que eu ficasse menos artificial. Eu sei que eu sou linda, sim, sabe? Mas assim, eu queria ficar menos artificial possível aqui. Mas é a bendita luz, cara. Aqui a gente fica diferente, sabe? Eu tava procurando filtro, tem um monte de filtro novo. E tem filtro que hum, coloca sarda, arruma aqui, põe cílios. Entende? Esse transtorno de imagem, ele é terrível, porque tem gente, como você falou, que se tem um comportamento TikTok, também tem uma alta imagem. Eu não estou parecendo filtro. Olha só que uhum. loucura que a gente entrou. Eu não estou parecendo filtro. Há 2 semanas teve um debate numa sala de aula e eu falei assim, gente, eu estou chocada, eu não acredito que eu estou tendo que explicar isso. Eu tive que explicar por que é errado você fazer discurso de ódio na internet. Hum, Por quê? Porque a sociedade do cansaço, a sociedade que a gente está, né? Porque é só por causa do nome do livro. Mas esse cansaço que a gente tem e essa coisa da imagem e da sociedade de consumo, sociedade do trabalho, ele é, sobretudo, uma inversão de valores morais, de valores éticos, sobre a humanidade, sobre o que é você e das relações humanas. Eu não estou aqui dizendo que é um novo panótipo. A gente não existe. O panótipo, a gente não tem liberdade, a gente nunca deixou para trás os panóptipos, entendeu? E a gente. Por que a gente ainda tem panóptipo? Porque a gente ainda não se emancipou. A gente está sempre abraçando alguma coisa que nos torne o centro do mundo. então, O a ego, diferença. o ego continua sendo a moeda de troca interna. Até que ponto o meu ego se infla com tudo isso que está acontecendo. A Né? Aí tem essa diferença, parte. a diferença agora é que a gente tem a ilusão de que a gente pode tudo. Até esse discurso de ódio, eu acho que vem também dessa ideia de que eu posso tudo, eu posso falar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser. A diferença é essa, né? Agora a gente introjeta todo esse controle, que nem você disse, através das competições, do que se faz, da imagem, até essa competição de se tornar uma pessoa melhor, que eu falei da questão do gratiluz, tal, né? Do autodesenvolvimento, tal. Então, a diferença é essa agora. Você acha que pode tudo, você não pode tudo, você não dá conta de tudo, mas você tenta fazer tudo. Então, tudo que você faz é raso e tudo muito rápido. E de preferência, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, aquela coisa, você está assistindo filme, não sei se você repara, e isso acontece com a gente também que usa smartphone. Você está assistindo um filme, às vezes você se sente incomodado de estar só assistindo o filme. Mas eu só tô parado aqui prestando atenção nesse filme. Por quê? Podia estar passando roupa, né? Enquanto eu Que eu já assisto. fiz isso. Que eu já fiz isso. Mas filme não, com filme não. Mas, por exemplo, às vezes eu tô assistindo filme com a minha filha, eu falo, não, deixa de lado. Olha lá, o Edmilson tá indo embora, tá tarde também. É,
Eu falo, não, deixa o celular de lado. Agora vamos prestar atenção no filme. Porque daí depois ela pega o celular também, ela fica perguntando do filme pra mim. Daí não, pô. É, por quê? Porque não dá para você manter uma atenção legal em tudo. Não dá, né? É. Bom, pra você ver como o tema é complicado, deu 2 horas, 19 até 21h31, deu 2 horas. Gente, eu juro que todas as vezes eu e o Márcio falam 1h10, hein? A gente não Né? consegue. Não conseguimos. Mas Mas tudo assim, bem. eu queria deixar, eu até queria falar isso, mas eu vou deixar só a referência. Tem a que eu mandei para você hoje de manhã. Tem um episódio do podcast que é uma espécie de manual de desintoxicação de mídias sociais, assim, dessa coisa toda de internet. Eu achei bem, eu consegui ouvir inteiro. Bem legal, e Eu depois eu vou falta colocar ouvir aqui. isso. É o podcast Tecnocracia. Uhum. Tem outras coisas legais lá, mas esse episódio especificamente ele não fala tanto de política e tal. É bem, bem legal. Vou colocar nas referências. Eu acho que dá para colocar na descrição aqui. Depois coloco no Stories depois. Mas Mas enfim, olha, de tudo que eu sei e de tudo que eu não sei, eu consigo captar ainda que o ego, desde aqui a gente, né, essa competitividade também é ego, né? E eu acho que o ego continua e vai continuar por muito tempo nos matando. Seja pelo seu próprio ego, seja para enaltecer o ego de outro. O ego está nos matando. uhum. Eu juro para vocês que eu queria ser otimista, mas não rola. Eu não consigo ser otimista numa situação dessa, é, porque, enfim, eu sou vítima. Eu sou culpada disso? Não sei. Não sei não, viu, Márcio, se eu não sou culpada disso. Talvez eu seja inocente, talvez eu tenha caído na isca. Mas é isso, a minha ideia de tudo que eu li, essas coisas, independente das contradições ou não, a humanidade tem um problema sério. E se ela não lider com esse problema de uma maneira mais sadia, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou falando aqui de leis mesmo, tá? De leis mesmo. A gente vai gerar uma. A gente vai parir uma geração absolutamente doente. Muito mais doente do que nós já estamos. Entende? E é uma necessidade de. Como é que fala? É um problema de saúde pública mental, Sim, sim. entende? E cada vez mais, aproveitando aí, a gente está falando isso, nem citou Setembro Amarelo, mas sim, gente, isso gera problemas seríssimos na vida das pessoas. Sim. O que a gente vai fazer enquanto sociedade? Professor, pai, mãe, amigo, amiga. Então, é o que eu tenho para deixar para vocês se virarem essa noite e pensarem nisso. Superem. Eu acho que é legal deixar aqui, né? Pessoal que quiser escrever depois, tal, quiser fazer sugestões de temas, comentários, tal, nós aceitamos, né? É claro que a gente vai ignorar aquelas sugestões que a gente não se sentir capaz de fazer. A gente vai fazer a questão, vai fazer de conta que não leu, né? A gente só vai abordar temas que a gente se sinta capaz de falar, né? E que seja legal Brincadeira, para a gente, né? Mas né? assim, o Márcio tem um canal. Se você não deu tempo de ver tudo, depois Ah, ele é. faz o excelente trabalho de cortar e deixar os cortes do Márcio, entendeu? Aí assiste também aqui, compartilha. Às vezes tem gente acaba chegando em algum lugar que alguém precisava ouvir. Nunca se Eu sabe, né? coloco lá no YouTube, lá. Tem o link na bio aí, né? Você Uhum. vê que a gente não tem aquele esqueminha, né? Aquele jargão todo, né? Compartilha, dá like, nananã, nananã. Mas eu reproduzi o que eu vivo vendo.
Não, mas não custa nada, vai, gente. Pô, Não é né? monetizado o canal. Claro que não, mas você não sabe como o ego da gente fica quando a gente vê lá. Olha quantas visualizações. Colabora aí também, né? Puta merda. E o biscoito, é isso que chama biscoito? Eu nem sei o que que é direito. Biscoito, biscoitar. Beleza? Bom, vamos Beleza, descansar, vamos. que amanhã tem mais. Ou tem. Se tem. Gente, boa noite, todo mundo que teve aí. Eu não consigo ver todo mundo, primeiro porque eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim, de lei, aqui não dá certo. Mas, de qualquer Hum, forma, muito obrigada pelo live necessária, por as outras coisas que a gente viu aqui. E é isso, gente. A gente está aí para isso. boa noite Até a todos. mais. Quem escreveu aqui live necessária é a Esther. Necessário é ler os textos que ela escreve lá no perfil dela, isso que é necessário. Bom saber. Até. Beijo, Márcio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.